Esse aqui é tipo um álbum, né? De poemas que era da minha mãe. Vou ler alguma coisa aqui, lembrar da minha mãe. Olha aqui minha tia. Querida mana, todas elas são falecidas, tanto minha mãe quanto minha tia, tá? Querida mana, peço para não reclamar se está feio ou bonito, mas é de coração, da tua irmã, Eulália. Curitiba, 29 de 3 de 1948. Olha só que legal que é. Ah, esse aqui é um poema do Luiz de Camões, não sei quem escreveu. É muito lindo. Alma minha, gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viveu cá na terra sempre triste. A minha mãe costumava falar esse poema aqui, sabe? Mas eu quero ler alguma coisa assim mais autoral, né? Então, deixa eu ver aqui. Aqui, do meu pai. O meu pai, é claro, né, ele que ia marcar a vida dela, ele sabia, né? Ela escreveu um poema aqui chamado Pecadora. Ele que fez esse poema. Mas eu não quero ler isso, quero ler assim, a última, ó. Na última página, como quem diz, tudo isso agora ficou para trás, Jandira, era o nome da minha mãe. Ou Tata, né? Vamos chamar. Tudo isso ficou para trás, todas as pessoas, porque agora sou eu que estou aqui. Então ele escreve aqui, olha só. Ele escreve: Jandira, perdoa-me a ousadia de macular a última folha deste álbum e ter muita ousadia, ter muita ousadia desejar que a última impressão seja a mais duradoura. Foi, né? Foi, ele sabia disso. Espero que aceites estas algaravias como uma sincera homenagem ao teu brilhante espírito, à tua eterna alegria, à tua grande bondade e ao teu terno coração. Sinceramente. Então, você vê, isso aqui ele escreveu em 3 de abril de 1950. Foi antes deles casarem. Eles casaram em 51. Quer dizer que antes dele casar com a minha mãe, antes, e talvez por isso ele tenha casado com ela, ele já sabia que ela tinha um espírito brilhante, ela tinha uma alegria eterna, minha mãe tinha uma alegria eterna, uma grande bondade também, e um terno coração também, ela tinha tudo isso. E ele sabia. Ele nem tinha que ter casado com ela, eles ficaram 33 anos casados. Ele sabia. E nada disso que ele falou ali foi depois desmentido de algum modo, só pelo contrário. Minha mãe foi um anjo nessa terra, ela foi mesmo. E ela sofreu na mão dele ainda. Eu não pensei que eu ia chorar lendo o poema, mas eu chorei. Interessante que aquilo que eu li ali do meu pai, deu para perceber que ele era muito perceptivo, meu pai, né? Ele percebia as pessoas, assim, ele capturava as pessoas muito bem. E ele falou, aquilo que ele falou da minha mãe foi antes de casar com minha mãe, ele ficou 33 anos com ela. Com certeza, quando ele se separou da minha mãe, até antes de morrer, ele pensava isso da minha mãe. Porque a minha mãe era realmente aquilo que ele falou. Tinha um espírito brilhante, era uma pessoa muito alegre, uma eterna alegria ela tinha. Olha que ela sofreu tanto, a minha mãe, nas mãos dele principalmente, sabe? E ela mesmo assim, quando tinha aquelas brigas que eram horrorosas, o meu pai saía para não fazer uma cagada maior do que ele já tinha feito. Aí a minha mãe chorava, 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 e pronto, acabava o choro, acabava a tristeza, ela estava novamente alegre, rindo. Ela tinha essa capacidade, minha mãe. Uma coisa que eu nunca tive, sabe? Eu não sou assim. Mas hoje eu sou mais um pouco assim, digamos, um pouco mais. Mas mesmo assim não sou assim. Pelo contrário, fui capaz na minha vida de amargar grandes depressões, profundas e longas, né? Muito profundas. Sabe que eu acho que eu nunca conheci ninguém que tivesse tido depressões mais profundas que as minhas? Não conheci, não me lembro. Só que por eu ser bipolar eu sempre saí das depressões, né? Graças a Deus. Por eu ser artista também, isso que é verdade. Mas olha só,
Então, eu sempre admirei minha mãe por esses motivos, justamente, que ele falou ali. Ela tinha uma bondade muito grande mesmo, a minha mãe tinha. Ela não julgava a gente, assim, pelo menos. Né? Ela falava mal das pessoas, como tanta gente é foqueira e fala. Ainda mais naquela época, né? Tinha aquelas coisas. Fulano é puta, aquelas coisas assim. Mas isso aí. Mas ela, assim, não tinha um sentimento com isso, sabe? Ela falava porque as pessoas falavam e ela falava também. Mas ela não tinha um sentimento. Eu nunca vi ela ter um sentimento contra ninguém, assim. Ficar realmente achando que a pessoa era isso e aquilo. Ela podia até, de repente, falar quando estava outras pessoas ali falando, mas se ela conhecia melhor aquela pessoa, ela não falava mais. E ela não achava aquelas coisas das pessoas. De verdade, ela não achava. Então, minha mãe, ela tinha muitas qualidades, assim mesmo. Muitas qualidades. Bem mais qualidades essas que vêm do coração, assim. Muito maiores do que da grande maioria das pessoas que eu conheci. Olha, eu nunca conheci uma pessoa como minha mãe, porque ela era ao mesmo tempo carismática, o meu pai também era muito carismático. Né? Os dois eram um casal muito carismático e ela se fazia amar por todo mundo. Todo mundo amava minha mãe, inclusive eu. Né? Todo mundo mesmo. Eu só conheci uma pessoa que não gostava da minha mãe. Uma única pessoa. Que foi uma irmã que eu tive, sabe? Mas eu considero que se não gostar da minha mãe que ela tinha, era inveja mesmo. Porque ela queria ter tido a vida da minha mãe. Era isso, né? E ela era muito ruim, essa minha irmã. Nossa, não vou nem falar. Então foi a única pessoa. Até uma outra irmã minha que é ruim também, mas com a minha mãe ela não era. Ela adorava minha mãe. Até hoje ela lembra também da minha mãe. A minha filha adorava minha mãe. A minha filha, olha, a minha filha até imitava minha mãe. Sabe, depois de um tempo assim, quando ela já estava moça, assim, adulta, nem moça, adulta, ela deu uma imitada na minha mãe, assim. Até a época que ela teve um carro, era um carro bem parecido com o da minha mãe, da mesma cor. Minha mãe gostava de carro vermelho, e minha filha também. Quando eu morei em Morretes, né, minha filha me levava verduras lá em casa, frutas. Coisa que minha mãe fazia quando ela era pequena. Ia na nossa casa levar verdura e fruta. Sabe? Então ela realmente... Aquele dia, teve um dia que eu reparei nisso. Lá em Morretes, minha filha levando. Foi logo quando eu me mudei para lá, porque... O que aconteceu quando eu mudei para Morretes? Eu não sabia que lugar que aceitava o meu cartão qualidade, era isso. Eu estava só com aquele cartão. Então, minha filha me trouxe frutas, e ela trouxe algumas vezes. E daí teve um dia que quando ela parou o carro ali, e ela desceu com um cesto assim, com fruta e verdura, eu pensei, meu Deus... Me lembrou minha mãe, porque minha mãe ela parava na frente da nossa casa e ela abria o porta-malas do carro e trazia, né, também. Eu não me lembro mais como é que ela trazia, se era uma cesta, também acho que era também. E, sabe, ela fazia isso porque ela gostava de fazer, ela gostava de trazer o alimento, assim, acostumava a mão, né, claro. Mas ela gostava de fazer isso. E ver minha filha, assim, tendo uma alegria de fazer isso para mim também. Porque era para mim que minha mãe fazia, né. Interessante, né? Porque a minha filha não gosta de mim, sabe, gente? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O meu pai também não gostava de mim. Então é isso que eu quero falar. O meu pai ele era muito perceptivo. É isso que eu estou entendendo, né? Então ele também me percebeu. É lógico, ele percebia todo mundo. Talvez por isso as pessoas também não gostassem dele, porque quem convivia mais com ele, porque justamente ele era perceptivo. Ele falava umas coisas duras assim para as pessoas, sabe? As pessoas tinham um pouco de medo de ouvir as coisas que meu pai ia falar. E o meu pai ele não gostava de mim. Eu era filha assim com quem ele tinha um estranhamento bem maior. Ele me achava muito bonita, isso eu sei que ele me achava. Tanto que quando eu trabalhei com ele lá na loja dele, logo ele me colocou na vitrine ali, no balcão, fiquei ali, porque ele percebeu que eu tinha uma coisa assim que os homens iam lá para me ver e daí eles sempre acabavam comprando alguma coisa, entende? Os fregueses, né? Então ele deixou, em vez de ele ficar bravo, né? Devia ficar, mas não ficou não. Claro, porque isso dava, né, lucro. E eu era ruim também ficando no escritório, eu acho. Era difícil trabalhar no escritório naquela época, sabe? E ficar no balcão também, porque era motocicleta, o negócio dele, você tinha que... As pessoas pediam pecinhas lá, meu Deus, como era complicado aqui. Mas eu acho que eu fazia de um jeito engraçado que os caras riam, né? Achavam graça, gostavam.
meu pai um dia... Mas é que eu tive depressão, como eu falei, né? Aí as pessoas não gostam de quem tem depressão, sabe? Isso... Nossa, é pouca gente que não se incomoda, assim, de estar do lado de alguém deprimido, sofrendo, né? Primeiro, não gostavam de mim porque justamente eu era o contrário de uma pessoa deprimida. Eu era muito alegre, assim, muito assanhada, eu sempre fui muito assanhada, né? Isso antes de ter depressão. Então, tinha as pessoas que gostavam muito de mim por isso, mas em geral eram homens que queriam se aproveitar, né? E mulheres nunca gostavam muito de mim por causa disso também. E daí, quando eu fiquei deprimida, aí, né? Eu lembro que meu pai um dia chegou pra mim e falou assim: você é a verdadeira louca da família. Foi isso que ele falou pra mim. Nossa, gente, ele tava bravo, não sei o que ele tinha, que ele sentou do meu lado e falou aquilo, eu fiquei tão assustada, sabe? Mas, assim, claro que isso passou, né? Ele foi em exposições minhas já, ele tinha ido. E quando meu pai ficou doente, ele ficou durante uma semana, mais ou menos, ele ficou em casa, não na cama, mas ele ficava no quarto, depois ele saía, né? E eu fiquei com ele lá, eu cuidei dele aquela semana. Uma semana antes dele morrer, eu cuidei dele. E naquela semana ele me pediu desculpa de tudo que ele tinha me feito, sabe? A minha sogra foi a mesma coisa. Eu cuidei dela também, acho que até mais que uma semana eu cuidei. Um mês, assim, no hospital. Eu e a mulher atual do meu ex-marido, nós duas cuidamos dela. Eu lembro que as enfermeiras achavam graça aquilo. As duas mulheres cuidando da sogra. E ela também me pediu desculpa do que ela me fez. Não que ela fez, assim, coisa grave, né? Mas ela era muito metida, minha sogra, isso que era verdade. Ela era muito dona da verdade, muito metida, intrometida na vida das pessoas. Mas era só isso, ela não era ruim comigo. O meu pai foi ruim algumas vezes. Ele foi. Mas também eu tentei me matar uma vez, então imagina. Ele não era um homem, assim, que ele aceitava que as pessoas tivessem problemas, sabe? Eu acho, olha só, então eu tô falando da minha mãe. Eu acho que meu pai casou com minha mãe porque minha mãe não demonstrava que tinha problemas. Saca? Ela chorava, como eu falei, chorava, mas ali conosco, né? Não na frente do meu pai, não fazia isso. E depois ela já ficava alegre, ela ia para cima, assim, quer dizer, pro alto astral, né? Sabe por quê? Porque as mulheres, antes, elas tinham uma percepção muito clara do papel delas no mundo. É sobre isso que eu quero falar. A minha mãe era uma pessoa que tinha essa percepção muito clara do que as pessoas queriam dela no mundo. As minhas tias todas tinham essa percepção. Só que as minhas tias não tinham esse jogo de cintura da minha mãe, não tinham esse talento da minha mãe para agradar. Ninguém agradava como minha mãe agradava. Era só ela mesmo, tá? As outras tentavam, conseguiam um pouco, mas como a minha mãe ninguém conseguia. Ela era uma grande atriz? Não sei, sabe? Era o jeito dela. Então ela aguentou muita coisa assim do meu pai, né? Ela acabou tendo alguns tiques já no final da vida, assim, no final da vida não, no final do casamento, porque ela, tipo, ela tossia, ela pegou uma bronquite, ela ficou muito careteira, minha mãe, assim, com o tempo, sabe? Eu conheci várias mulheres, assim, muito careteiras. Sabe quando que a mulher fica careteira? Fazendo muita careta, assim, muito sorriso, assim. É quando ela tem um homem que massacra ela. Sabiam disso? Quem tá careteira agora, nos últimos tempos? A mulher do cara, é claro. Né? Ela tem que estar sempre sorrindo lá dele. Sacou? O cara também não gostou de mim porque eu sou uma pessoa profunda, é por isso que ele não gostou. Eu sei que é isso. Às vezes que ele brigou comigo é por causa disso, ele fica com medo. Ele ficou com medo. Medo justamente dessa análise que eu empreendo sobre ele. Né? E daí que eu empreendo. Eu não podia não empreender assim essa análise, mas como ele fez coisa muito ruim para mim, eu tenho que empreender a análise para eu entender, para eu não morrer. É por isso que eu comecei a investigar o cara, para eu não morrer, para eu sobreviver. Uma coisa que eu devia ter feito com outros homens que passaram na minha vida, e até com meu pai, né? Eu devia ter entendido isso. E agora eu entendo, né? Então ele calhou de cair nesse período da minha vida, né? Mas a minha mãe, então, ela tinha, como as mulheres todas do seu tempo, essa percepção muito clara do seu papel na vida dos homens, na vida da família, na vida no mundo, da sociedade. E a minha mãe conseguia fazer esse papel, que eu acho que era uma coisa que
era muito difícil para mulheres que estavam sofrendo, né? Quando a mulher ela está feliz, ela consegue muito mais, não é mesmo? Tem mulheres com muita inteligência emocional e que elas conseguem driblar esse sofrimento, porque a mulher é muito humilhada, gente. Nós somos muito humilhadas. Humilhadas, ameaçadas, agredidas, de todas as formas, traídas, né? Então é difícil manter esse papel alegre, tá? O K é um homem que exige isso, né? Ele não dá nada para a mulher, isso que é o problema. Meu pai dava, né? Meu pai sustentava, minha mãe sustentava a família. Ela não tinha nunca se preocupar com nada, não tinha que trabalhar, minha mãe nunca trabalhou. Agora, essa mulher que está com o K, bom, ele é um predador, meu pai não era um predador. Ele é um predador, ele é perigoso, meu pai não era um homem perigoso, tá? Então tem esse lado horrível. Só que, além disso, ele exige essa alegria que minha mãe tinha. Ele ia gostar muito da minha mãe se ele tivesse conhecido. Só que minha mãe não ia gostar dele, não. Não ia mesmo. A Gaia é muito parecida com a minha mãe. O rosto verdadeiro dela, né? Porque depois começou a aparecer tanto. Eu não sei se era o K que fazia os perfis dela, não sei se era ela que estava usando, assim, aplicativo, né? Mas a face verdadeira dela era parecida com a minha mãe. Só que ela também não era igual a minha mãe, né? Que minha mãe tinha um alto astral, assim, que, nossa, e que perdurava, como eu falei. Ela não tinha nunca raiva. Minha mãe nunca teve raiva de ninguém. Nunca quis se vingar de ninguém. Nunca quis mostrar nada que ela era melhor para ninguém. Minha mãe nunca quis isso. Quando minha mãe ficou doente, ela ficou bem doente, ela ficou 2 anos doente, ela teve AVC. E aí ela estava já começando a ficar com Alzheimer um pouco, né? Então ela estava presa numa cadeira, assim. Ela podia andar, mas tinha que sempre alguém estar ali segurando e tal, né? Tinha que dar banho nela, então ela tinha cuidadoras, as minhas irmãs mais velhas também faziam esse cuidado. Eu fazia um cuidado de ficar com ela ali, e eu conversava, porque naquela época eu não conseguia carregar peso nenhum, porque eu estava com aquela, como é que chama, meu Deus? Aquele problema que dá nos ombros, meu Deus, esqueci o nome só. Nos 2 ombros, eu fazia fisioterapia e tudo, então eu ia para a fisioterapia, depois eu ia na casa da minha mãe, eu ficava lá com ela, final de semana também. Só que eu trabalhava naquela época, né? Na prefeitura. Só que a minha mãe, eu ia lá para cuidar dela, assim, para conversar principalmente. E ela gostava muito disso. A minha mãe tinha uma mão, gente, a mão da minha mãe era quente, era sempre quente a mão da minha mãe, sempre foi quente, fosse inverno, fosse verão, era uma mão quente e era uma mão curativa, sabe? Ela nunca trabalhou em nenhum centro espírita, nada disso, nunca desenvolveu essa coisa de cura com as mãos, mas ela tinha isso, a mão da minha mãe curava. Então, quando ela tocava na gente, assim, nossa. Olha, a minha mãe foi uma mulher abençoada mesmo. Ela foi. E eu precisava ter essa mãe, sabe? Eu precisava ter tido essa mãe. Obrigada, mãe. Gente, daqui uns dias é meu aniversário, tá? Eu não vou ver minha filha. O meu filho eu não tô vendo, mas eu converso com ele, né? Eu não vou ver minha filha, ela não vai ligar pra mim, a minha filha não gosta mais de mim. E desde que eu conheci o K, que eu tentei me matar por ele, a minha filha parou de falar comigo. Ela ficou com uma franca repulsa de mim, tá? E talvez ela tenha razão, né? Ah, sei lá. Um bom ano para todos nós. Eu tô falando coisas fortes, mas eu acho que tem muitas pessoas refletindo sobre coisas fortes no final do ano, né? Que é pra gente poder ter força, pra gente recriar nossa força e continuar. Nós temos que continuar. Por pior que sejam as experiências, a gente tem que continuar, porque a gente só para quando a gente morre, né? Eu acho que a grande lição da vida é essa, é que a vida só acaba quando as pessoas morrem, tá? Hoje eu vi uma cena triste na lotérica. Eu não vou falar sobre isso. Mas eu sei que a pessoa que era um garoto, que estava passando... Bom, eu vou falar. Era um menino de quantos anos? Talvez uns 11, 12 anos. Eu não sei o que tinha acontecido com ele, mas ele estava sem um braço, tá? Ele estava com uma camiseta, então estava a manga aqui
e não tinha braço para baixo. Um menino muito bonito, tá? Ele estava com os pais dele ali. Desceram do carro, entraram na lotérica. Então ele estava normal, porque eu acho que ele já estava acostumado com isso, né? A amputação que ele sofreu, de certo, né? Talvez um acidente, eu não sei o que foi, né? Mas ali ele estava normal, ia entrar com os pais na lotérica, mas de repente vieram duas meninas da idade dele, garotas. E elas entraram na lotérica, elas não viram ele, elas entraram. Então ele ia entrar e ele foi para trás. E ele não entrou. E ele quis voltar para o carro. Ele ficou com vergonha, gente, sabe? Bom, eu não fui conversar com ele, lógico, imagina, né? Mas eu conversei dentro de mim, assim, eu conversei com ele. Eu falei para ele, olha, você vai ter teu braço de volta. Porque ele vai ter mesmo. Hoje a tecnologia vai permitir que ele tenha o braço dele de volta. Não o mesmo braço, é claro, né? Um braço mecânico, um braço funcional. E talvez até interessante, não é? É como uma coisa de máquina. Eu lembrei daquele filme do homem biônico, da mulher biônica, lembram? Lembrei também que eu assisti uma vez um balé, era uma bailarina mesmo, bailarina, e que tinha perdido as pernas. E ela estava dançando com pernas que pareciam assim, que flutuavam. Olha, era a coisa mais linda. Estava numa Olimpíada isso, tá? Então eu pensei nisso, eu falei, mas ele vai ter o braço dele de volta. E tudo isso que ele está sentindo agora vai passar. Ele vai ter uma namorada, ele vai ter uma mulher, ele vai casar. Ela vai morrer de tesão por ele, sabe? Porque tudo isso vai acontecer de verdade com ele. É lógico, né? Mas me doeu, porque nessa fase que ele está, deve ter sido muito duro, então. Né? Por mais que ele estejam fazendo um bom trabalho com ele, que ele, enfim, esteja aceitando essa limitação e se preparando talvez até para já ter esse novo braço, mas quando ele viu as meninas, ele recuou. Então essa fase eu entendo que vai ser sofrida para ele, né? Da adolescência. Tá? Mas então, o que eu estou querendo falar é o seguinte, que nós devemos valorizar tudo que nós temos, né? Sejam nossos braços, nossas pernas, nossos olhos que enxergam, nossa voz que fala, cabeça que pensa, coração que sente, mesmo que sofra, né? A gente tem que valorizar tudo isso. Mas isso só vai acabar com a morte. Então nós temos sempre que lutar para a gente fazer um mundo melhor. Lutar para fazer um mundo melhor. Um mundo de paz. Lutar no nosso Brasil para que a gente tenha paz, para que a gente tenha respeito, a gente respeitar as pessoas. E apesar do sofrimento e da dor e de tudo, né? A gente vê a vida com alegria, tá? Eu acho que é isso. Essa foi a grande lição que minha mãe me deixou. E meu pai também, né? Ele foi tão bravo, mas apesar de brabo que ele era, ele nunca fez nenhuma cagada assim contra ninguém, né? Quando ele via que ele ia ter aquele rompante dele, ele saía, ia para a loja dele a trabalhar de noite mesmo. Aí ele voltava calmo, ele voltava com, sabe com o quê? Ele voltava com empadas do Caruso, um prato assim, né, de papelão, empadas, e um outro prato de bombas da Confeitaria das Famílias. Quem é de Curitiba sabe o que é isso. Então é isso, gente. Quando tivermos um momento muito ruim na nossa vida, que isso a gente tem mesmo, então tá, deu toda aquela dor, chora igual minha mãe chorava, grita igual meu pai gritava, fica com medo igual eu ficava, mas depois você sai, você se acalma, você vai para um lugar que você gosta, vai para o teu trabalho, continua fazendo lá o que você gosta, vai para a natureza, vai olhar o mar, vai para o mato, vai caminhar, vai namorar, sei lá, qualquer coisa. E volta feliz, sabendo que a vida continua, pede perdão, trazendo um prato de empadas do Caruso e outro de Confeitaria das Famílias, das bombas lá. E a vida continua. E olha, você não despreze ninguém. Nenhum de vocês nunca despreze ninguém. Porque ninguém merece desprezo, tá? As pessoas só merecem amor, paz e solidariedade, né? Um bom ano novo para todo mundo.